a comparecer aqui nessa reunião na tarde de hoje? Deixa eu desligar todo o restante da minha internet aqui. Se não desligar os demais equipamentos aí, dá um delay de tempo, aí, um atraso na chegada do áudio e do vídeo. Aliás, do áudio. Sim. Está me ouvindo melhor agora? Sim. Certo. Eu acredito que eu deva ter sido chamado como testemunha aqui para depor por conta do caso dos respiradores, correto? Sim, senhor. O senhor foi convidado a estar aqui para esclarecer fatos relacionados à dispensa de licitação de número 754 pela Secretaria de Estado de Saúde, que resultou na contratação da Veiga Med, material médico hospitalar Eireli, tendo por objeto de aquisição 200 respiradores pulmonares ao custo de R$ 33 milhões. Correto. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito desta comissão, dos fatos que lhe forem perguntados, sob pena de concorrer pelo crime de falso testemunho? Sim. Quero lembrar ao senhor também que o senhor tem o direito de permanecer calado diante de alguma pergunta, tá? Mas é necessário que o senhor expresse essa vontade. Fala assim, eu prefiro permanecer calado, até porque o silêncio não é indicativo de resposta. Para que nossos taquígrafos e taquígrafas possam fazer o registro, eu peço ao senhor que fale o seu nome completo, sua data de nascimento, sua profissão, o local onde reside e a sua profissão. Meu nome completo é Rafael Ruska Vekerlin. Minha data de nascimento é dia 23 de dezembro de 1987, perdão. Minha profissão é empresário e meu local de residência é Joinville, Santa Catarina. O senhor está acompanhado de advogados, senhor Rafael? Não. Tá. Passa a palavra ao relator, o deputado Ivan Nates. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, Rafael. Obrigado por colaborar conosco, obrigado também por esperar. Nós estamos enfrentando um grande dilema aqui em Santa Catarina, que é de identificar o que aconteceu de verdade com a compra desses respiradores. E tem uma participação em conversas de WhatsApp do senhor, com alguns elementos que já foram identificados como fraudadores ou que tentaram fraudar Santa Catarina nesse processo dos respiradores ou que foram induzidos, de algum motivo, a produzir essa fraude. Por isso, o depoimento do senhor pode nos ajudar muito. O senhor surgiu nessa história toda quando a notícia de que alguém teria tentado extrair 3 milhões de reais em comissão por ordem da realização desse negócio. Então, por isso que a gente precisa esclarecer algumas coisas com o senhor a respeito disso. O senhor conhece alguém da Veiga Med? O senhor tem relação com alguém da Veiga Med? Assim como já respondemos para o GAECO e para o DEIC, não conhecemos ninguém da Veiga Med. Nunca nem tinha ouvido falar da empresa. O Fábio Guasti já tinha conhecimento? Não? Senhor Rafael, o senhor tomou conhecimento que Santa Catarina queria comprar respiradores. Se o senhor tomou esse conhecimento, quem foi que fez esse contato para o senhor? O nosso representante comercial. Que é o Samuel de Brito? Não, o senhor Cauê Martins. Ah, muito bem. Então, quem procurou o Cauê Martins, o senhor sabe? Segundo o relato do Cauê, foi um amigo dele, chamado Germano, que eu também nunca ouvi falar, nunca conversei, que procurou falando que tinha essa possibilidade de fornecer os equipamentos para o Estado. E o senhor tem esses equipamentos, ou vende esses equipamentos? Nós somos uma empresa de importação e exportação, então nós podemos adquirir qualquer tipo de equipamento e revender qualquer tipo de equipamento.
Então, nós trabalhamos justamente na área de importação e exportação. Então, hoje nós importamos desde peças automotivas, equipamentos médicos, alimentício, até agronegócio, fertilizantes, exportação de soja e assim por diante. Então, eu precisava entender essa aproximação. O Cauê Martins, que é representante do senhor, surgiu com essa conversa de que Santa Catarina queria comprar respiradores. Exatamente. Não só Santa Catarina, tá? Foi Santa Catarina e mais outros 2 estados que não me foram abertos até a gente finalizar essa questão dos respiradores de Santa Catarina, que eu declinei o negócio, eles não me abriram quais eram os outros estados. Mas eu lembro que eles tinham mais 2 estados e estão nas conversas de WhatsApp também. Tá, aí o Cauê... Desculpa, eu vou ter que perguntar de novo, porque eu acabei não anotando aqui. O Cauê, ele disse quem procurou ele ou ele só... Como é que ele tomou conhecimento? Germano, amigo dele, chegou até ele com o negócio. E o Germano falou para ele de onde é que vinha esse contato? Não sei, isso não é do meu conhecimento. O Germano é o Germano... Deixa eu pegar o cara aqui. Sabe eu não conheço o Germano. Não sabe o sobrenome dele? Não sei o sobrenome. Tá. O senhor sabe, depois dessa conversa, eu tenho aqui o WhatsApp do senhor, teve esse contato da proposta, depois teve uma conversa do senhor em segundo lugar com a empresa, vocês criaram um grupo de WhatsApp, e logo depois o senhor dissolveu esse negócio. O senhor podia explicar esse grupo de WhatsApp, quem participou disso? Sim, explico sim, sem problemas. Foi o seguinte, o Cauê chegou para mim e falou que tinha essa proposta de compra de respiradores, que o fornecedor era ex-diretor da empresa que vendia os equipamentos na China, que era o senhor Samuel, e que o Samuel não fazia importação no Brasil, mas ele precisava de uma trading para fazer importação no Brasil e revender para o governo de Santa Catarina. Eu falei que a gente faz isso, um procedimento comum, bem normal. Quando não existe um importador no Brasil, nós fazemos a parte da importação e a revenda no Brasil. O Cauê falou, então legal, você aceita fazer? Eu falei, aceito. É um negócio como qualquer outro negócio que nós fazemos na nossa empresa. Óbvio que vai passar por toda a parte de compliance, se for aprovado, a gente faz. Recebemos, então, as informações preliminares. Eles pediram uma pré-proposta para ver se a nossa proposta ia se encaixar com o que eles pediam. Eu fiz a pré-proposta, encaminhei a pré-proposta, inclusive, para o governo do estado, para ver se a pré-proposta condizia com que o governo estava procurando. A pré-proposta foi aprovada, era aquilo mesmo que eles queriam. Entretanto, conforme o Cauê e o Samuel tinham calculado, eles acreditavam que o valor de 33 milhões seria suficiente para fazer a importação completa, e não era. Por quê? Porque eles achavam que todos os impostos de importação por conta do Covid estavam suspensos momentaneamente por conta da pandemia. Porém, não é assim. Na importação incidem vários impostos. Incidem imposto de importação, IPI de importação, incide PIS de importação, COFINS de importação, ICMS importação. E todos esses impostos até aquele momento, apenas o imposto de importação estava suspenso através de ato legal. E mais para frente, até o momento da chegada dos respiradores, eu fiquei sabendo, nem pesquisei mais também, porque a gente não quis mais se envolver nessa questão, mas fiquei sabendo também que o IPI teve um ato legal com dispensa de pagamento de IPI para esse tipo de equipamento. Porém, ainda nós teríamos que pagar PIS de importação, COFINS de importação, ICMS importação e mais todos os impostos de venda para o Estado, incluindo o meu IRPJ e meu CSLL. E eles não tinham calculado isso dentro dessa margem de 33 milhões, porque me foi passado um valor fechado já negociado com o governo, que o Samuel, que era o representante dos equipamentos, estava negociando direto com o governo. Vocês estão conseguindo entender bem? Aí não deu certo o negócio. A Brazilian Trading, importadora, que é a sua empresa, se retirou do negócio.
Não, daí aconteceu o seguinte, eu mostrei para eles, a conta que vocês fizeram de 33 milhões está errada. Se a gente vai pagar 26 milhões nos equipamentos na China e tem todos os impostos de importação, mas todos os impostos de venda, 33 milhões não é suficiente para que a gente consiga fazer essa venda para o Estado. Porque como a gente recebeu essa proposta de venda, eu e o Cauê, pode até procurar ali nas conversas do WhatsApp, a gente falou que não queria ter lucro nenhum com a operação. A Brasília ia auxiliar o Estado a fazer a importação dos equipamentos e ia ficar isso mais como um marketing para a empresa do que a gente ter algum tipo de lucro na operação. A gente não ia ter lucro nenhum na operação. O Samuel ofereceu, se eu não me engano, 1,5% da comissão que ele ia ganhar da CIMA. Ele ia ganhar 3% de comissão da CIMA, ofereceu 1,5% para mim e para o Cauê, para dividir entre os dois, e ele ia ficar com 1,5% de comissão aqui no Brasil da venda dele. Então, esse seria o negócio. Esse seria o negócio dele, certo? Porém, essa comissão, os 3% de 33 milhões ali não chega no valor de 3 milhões. O que aconteceu? Eu falei para ele, Samuel, para a gente conseguir fazer essa operação e vender para o governo do Estado, o valor correto dá 40 ponto alguma coisa milhões. O valor correto para importar e revender para o Estado isso daí. Esse equipamento, eu acredito que o Estado deveria importar direto. Ele falou, não, o Estado não consegue importar, está com problema para importar, não sabe importar, não querem importar, eles querem comprar de alguém que importe. Eu falei, tá, então o valor é esse, 40 milhões. E aí começou uma discussão, me ligaram, como assim não vai dar para importar, já fez a pré-proposta, esse é o valor certo. E quem ligou? Quem ligava para o senhor? Fizeram uma ligação em grupo daí. Estava eu, o Samuel, o Cauê e o Germano na ligação, estávamos os 4. E aí começaram a discutir essa questão, mas por que não vai dar, por que não vai dar, por que não vai dar? Tanto que eu já tinha falado isso antes para eles, e eles me pediram para colocar ali na cotação sem impostos. Eu não sei se vocês perceberam que depois do valor está escrito sem impostos, que é justamente por causa disso. E passou-se isso, fizemos a pré-proposta, mesmo assim, com 100 impostos. No outro dia, o Samuel, eu comecei a solicitar para o Samuel, eu preciso desse edital, o compliance da empresa exige que a gente veja o edital e que a gente leia o edital e entenda exatamente qual é a demanda do governo, o que a gente precisa ter para atender a demanda do governo e se está tudo conforme o protocolo. Se não estiver conforme o protocolo, a gente infelizmente vai ter que se retirar. E o Samuel falou, não, tá certo, é assim mesmo, a gente vai pegar o edital, assim que tiver, a gente vai te passar. Eu falei, não, tranquilo, então se vão me passar, ainda, segundo eles ainda nem tinha aberto a questão, eles só estavam numa questão de pré-negociação, e como é dispensa de licitação, é uma pré-negociação, essa negociação comercial, eu pensei, deve existir com diversas outras empresas, não só a nossa, né? Tinha o senhor lembra o que tinha nessa pré-proposta? Valor, prazo de entrega, tempo? É tudo isso, escopo de serviço, valor, responsabilidades, cronograma, dados cadastrais, tinha... em suma era isso, dados cadastrais, e nós enviamos também todas as CNDs da empresa, todas as certidões negativas de débito da empresa para o Samuel, para que o Samuel enviasse para o pessoal do governo do estado, porque eles estavam exigindo as CNDs da empresa. O valor... O senhor tem uma experiência em empresas de exportação. Nessa perspectiva que o senhor tenha, quanto tempo o senhor acreditaria, diante de tudo aquilo que aconteceu, epidemia, tudo isso, na expectativa do senhor, quanto tempo levaria para trazer os equipamentos da China para cá? Já trouxe carga da China para cá em menos de 10 dias. Já trouxe carga da China para cá em 7 dias. Mas nesses respiradores, principalmente, os médicos, esse equipamento médico, porque uma coisa era contratar, trazer uma caixa de plástico, de qualquer outro produto, mas eu estou falando especificamente dos respiradores. Diante da crise Sim. que tinha, não tinha avião, estava tudo parado. Na verdade, não é que não tinha avião, não tinha voo comercial, que é onde vem a maior parte das cargas. Mas existem os voos fretados, né? Os voos charter, que eles chamam,
que nós conseguiríamos fazer a contratação desse voo charter para fazer a importação dos equipamentos para cá. Isso daí é muito tranquilo. Quanto tempo? Naquela época? 7, 10 dias. É igual. A gente ia contratar uma companhia aérea que ia lá buscar, em 7 dias estava aqui. Segundo o Samuel, os equipamentos estavam prontos. Por isso que ele tinha dois prazos de entrega. O Samuel passou para a gente que 100 equipamentos já estavam prontos no estoque da empresa e 100 seriam produzidos e seriam entregues um pouco mais para frente. O Samuel garantiu isso para vocês? Isso, exatamente. Com relação ao pagamento, era antecipado? Eu tenho aqui que o Samuel disse que o pagamento era de 50% na entrada, 25% no embarque na China e 25% quando chegasse em Guarulhos. Vocês conversaram sobre isso? Conversamos sobre isso. Na importação, se você for parar para analisar outros casos de importação que vocês devem ter tido no Estado, as empresas que prestam serviço de importação, geralmente, e não só as empresas, os fornecedores exigem isso, o pagamento 100% antecipado. Então, isso é uma prática muito comum no ramo de comércio exterior. Nenhuma empresa vai fazer a liberação da carga se ela não receber o pagamento, certo? E a empresa que vai fazer a importação para o Estado, ela não vai dispor o capital dela, aí o Estado vai demorar 2 anos para pagar ela e ela vai ficar com 33 milhões de capital parado e o Estado não vai nem pagar a correção monetária em cima dessa demora do pagamento. Então, todo o processo de importação, quando tem que despender um capital muito alto, todos os casos que eu já vi, o Estado paga antecipado. É uma prática comum. Eu tenho um exemplo, inclusive, na importação da pista de atletismo da Universidade Federal do Mato Grosso, que nós fizemos a importação da Fundação Unicel, que é a fundação da UFMT, foi todo antecipado o pagamento também. E ocorreu 100%, processo bem tranquilo, também era uma dispensa de licitação, mesma coisa, ocorreu tudo 100%. Então, se quiser, a gente demonstra, disponibiliza. Nesse processo, o senhor deu garantias para o Estado? Deixou garantias para poder receber? Nenhuma. Tem que mandar um ofício lá para o... Só que nesse processo foi um pouco diferente. Eu fiz a parte logística do processo, eu não fiz a compra do material. Eles fizeram a compra por eles mesmos, eles compraram então, direto. Eles podem ter tido a garantia lá, né? Com outro. Cobrado a garantia de outro e que não do senhor. Isso, eles fizeram a compra diretamente com o fornecedor na Itália. O fornecedor produziu as mercadorias requisitadas e nós fizemos todo o processo logístico. Trazer de lá para cá, via marítima, demorou um pouco mais, obviamente, porque o marítimo leva mais tempo, mas chegou a mercadoria aqui em Santa Catarina, fizemos a liberação e entregamos na UFMT sem problema nenhum. Para encerrar a minha parte, eu quero saber o seguinte, quando o senhor efetivamente saiu do negócio? Legal. O que aconteceu? No próximo dia, depois que eu enviei a primeira proposta, a pré-proposta, no caso, o Samuel veio de novo com aquela ideia. Só temos 33 milhões, a diferença vai ser 26 milhões e meio de compra e a gente vai cobrar 33 milhões do Estado, o custo logístico tem que estar tudo dentro disso e aí os impostos a gente cobra separado, não tem problema. Só que, quanto que vai dar de custo logístico? Daí entrou mais uma questão, né? Que o Samuel entrou com aquela ideia. Pessoal, se eu baixar o valor da máquina, que é o que está escrito na conversa de WhatsApp ali, se eu baixar o valor da máquina lá na origem, se eu conseguir um desconto com o fornecedor, a gente consegue pagar a comissão de 3 milhões delas, depois ele corrigiu, dela. Eu falei assim, como assim comissão de 3 milhões? Ninguém tinha me falado disso. Comissão de quem? Que história é essa? Só que isso tudo por telefone, em ligação. E a ligação estava ruim, não funcionou direito aqui. Eu falei, Samuel, eu preciso que você escreva que eu não estou entendendo. Aí ele foi lá e escreveu no WhatsApp aquilo que a gente tem ali, né? Ali o senhor saiu do negócio? E aí eu falei, não, a gente não trabalha dessa forma, eu já não estou ganhando, não vou ganhar nada nesse processo, eu vou ter que pagar a comissão de 3 milhões para quem? Aí eu não quis nem saber quem que era, ali já
o compliance ali já tinha sido quebrado, não precisava passar para mais ninguém, para mais diretoria da empresa, para nada, porque eu já sabia que o compliance já estava quebrado ali. Então, naquele momento, eu falei, não, isso daí é furado, não atende o nosso compliance, e saí do grupo. Tá, e aí o governo, depois que o senhor apresentou a pré-proposta e tal, saiu do negócio, o governo não voltou a conversar com o senhor? Em nenhum momento. Não respondeu e-mail, nada, absolutamente nada? Nada, absolutamente nada. Até achei estranho, mas nada. Muito obrigado. As ordens. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência, com a palavra. Os seus contatos com o Samuel, o senhor também fazia contato direto com a Secretaria da Saúde do Estado, com a Márcia? Nunca conversou com a Márcia? Nunca conversei com a Márcia. Só me pediram para enviar o e-mail, tanto que eu enviei a pré-proposta para os e-mails que o Cauê me pediu para enviar. O e-mail era do Fábio Gualst, SGA da Secretaria do Estado ali, acredito que era Saúde, do Fundo Estadual de Saúde. O Cauê estava acredito que o Cauê estava em cópia e tinha mais alguém em cópia. O Samuel estava em cópia. A proposta que o senhor encaminhou para o Samuel, ele reencaminhou para a Secretaria da Saúde aqui do Estado. O senhor tinha conhecimento disso? Mas é porque no e-mail que eu enviei, a Secretaria de Saúde estava copiado. Na verdade, os questionamentos que eu preparei aqui, o nosso relator, ele já fez. É muito estranho, né, que a Veiga Med tenha se utilizado, tenha copiado, né, a sua proposta, usou de má fé, usou o nome da sua empresa. E depois essa proposta, para que fique bem claro, ela foi desentranhada do processo, foi retirada do processo e entrou a proposta da Veiga Med exatamente com os mesmos valores da sua proposta. Tá? Tem umas considerações, posso fazer rapidinho? Pois não, claro. O senhor, ao final ali, vai ter mais um deputado que vai perguntar para o senhor. Aí, no final, vai ser estendido um tempo ali para o senhor ali ficar à vontade para poder fazer todas as considerações do senhor ali. Só para seguir ali o cronograma. Mas é só uma consideração em relação à proposta. Bem, certo. Eu acredito que seja bem cabível agora para o momento. Se você for pegar a proposta que eles copiaram, eles utilizam, inclusive, eles utilizam toda a formatação, é toda igual à nossa. E se você for para a parte dos valores, você vai ter no cabeçalho um número da cotação. E esse número é um número sequencial do nosso sistema. Se não me engano, era BT 00162/2020. Ou seja, a proposta 169 de 2020, que nós estávamos fazendo. Isso é um número sequencial do nosso ERP, do nosso sistema interno de controle. E eles não foram capazes nem de tirar o meu número de proposta do que eles copiaram. Então, isso a gente já está tomando as providências legais com relação a isso. Isso é obviamente que a gente vai buscar os nossos direitos, mas eles foram descarados na cópia da proposta, completamente descarados. Até eu acho que eles copiaram porque o padrão da proposta é bom, a formatação da proposta é boa. Então, como o secretarial, não, o padrão dele foi aprovado, usa esse mesmo padrão aqui que a sua vai ser aprovada também. Eu acredito que tenha sido isso. Tá ok, obrigado. Deputado Valdir Cobalcini, muito obrigado. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, Rafael. Bom dia, Kennedy. Te conheço já. Eu ia na Assembleia de Deus às 7. Estamos de Joinville aí. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Ficou bem claro com relação a a seriedade da tua empresa que entrou e com essa cópia que a Veiga Med fez. Também eu só fiquei meio em dúvida quando você falou do e-mail que você encaminhou para a secretaria, né, com cópia para o Samuel, para o Fábio, para o Cauê,
Isso você mandou para o SGA e para o fundo. Na verdade, não. Só foi para a SGA que eu enviei. Eu acredito que a SGA seja o fundo, né? Ok. A SGA é que eu estou tentando... Porque ontem na última reunião, nós falamos aqui com a Débora Brum, que ela disse que houve uma troca de senha desse e-mail da SGA e que uma pasta que tinha todas essas propostas foi apagada. A minha pergunta é o seguinte: o e-mail que você encaminhou para a SGA com essas cópias é o mesmo que a Veigamed copiou e mandou depois? A proposta é a mesma, igualzinha. Tá, então... Eles tiraram a minha logomarca, Perfeito. Tiraram a imagem do fundo que eu tinha, tiraram meu nome de alguns lugares, trocaram os dados cadastrais, mas esqueceram de tirar meu nome de algumas partes da proposta, e é por isso que eu estou conversando com vocês aqui hoje. Inclusive. Sim, mas aí eu quero saber o seguinte: a SGA, a secretaria, lá a superintendência, deve ter o teu e-mail... Com certeza. E deve ter esse outro e-mail da Veigamed, que é possível fazer um checklist. Então, na verdade, você quer isso, quem tinha a responsabilidade, o deputado Felipe Esteves, de ficar verificando, não percebeu, né? Porque... Eu acredito que não, Kenny, eu acredito que não. Eu acredito que o que aconteceu foi o seguinte, como eu acabei de falar, como a minha proposta, ela tinha sido, o modelo dela tinha sido pré-aprovado já. Tá. O que aconteceu? Eles falaram, a gente tem uma proposta pré-aprovada, o modelo dele está correto, o que a gente precisa para demonstrar e para fechar essa DL está aqui nessa proposta. Então, para você não ter o trabalho todo de ter que fazer uma proposta diferente, pega essa proposta, porque é muito urgente, eles tinham muita urgência. Eu lembro que eles queriam pagar no dia 26 já isso. E como eles tinham muito urgência, falaram, pega essa proposta, só troca os dados, coloca os teus dados e tira o nome do cara daí e manda para o governo que a gente vai passar. Eu acredito que deva ter sido isso. Tá. Quem é que falou isso que você falou agora? Eles queriam pagar dia 26 já. Quem que falou isso? O Cauê falou, o Samuel falou, todos os dois que eu tinha contato ali principal em cima disso, me falaram, não, é muito urgente, o Estado quer hoje esse negócio, quer pagar o mais rápido possível. Inclusive, tem outra versão que está nas conversas que eu enviei para a polícia, enviei para os investigadores, uma das versões da proposta que eles queriam que eu colocasse a nossa conta para recebimento, só que essa proposta eu nunca enviei para ninguém. Porque quando a gente coloca conta para recebimento e tal, eu assino, daí significa que é uma intenção de proposta mesmo, que a proposta tá firme. E como a gente não fez nenhuma proposta firme para o Estado, porque a gente queria o edital primeiro, a gente não assinou e não enviou para o Estado nenhuma proposta firme com número de conta e nada. Deixa eu perguntar uma outra coisa, Rafael. Você falou dia 26 que o pessoal dizia que o governo queria pagar dia 26. Esse Justo. dia, qual é o dia? Só por um temporal de tempo. Qual foi esses dias? Esse dia foi antes do dia 26, óbvio, né? Mas foi o quê? Foi dia 13, 12, 15, 10? Qual dia de março foi essa conversa? Legal. É muito bom você ter perguntado isso, Kendi. Por quê? Porque tudo começou para mim, para Brasília e para Rafael, no dia 25 de março. Eu fiquei sabendo da compra dos respiradores no dia 25 de março, se eu não me engano, 7 horas da noite. Eu estava trabalhando ainda e Cauê me ligou e falou, Rafael, preciso de uma proposta urgente, assim, assim, assado, com esse valor para esse tipo de coisa. São respiradores, são 200 equipamentos, já estamos falando com o exportador é representante da empresa na China, eles têm os equipamentos, está tudo certo. Só me faz uma pré-proposta para a gente garantir que a gente vai participar do processo e me manda para esses e-mails, na verdade, manda para esse e-mail, SGA, Fábio, para o Samuel, e para garantir que a gente consegue entrar nesse processo. Então, eu fiz a pré-proposta, enviamos, é por isso que tem a pré-proposta, mas a gente não fez uma proposta assinada. Dia 25 de março. E eles já falavam que o pagamento ia ser dia 26, ou seja, amanhã. Exatamente. Já falaram tudo no dia 25, 7 horas da noite. Eu peguei a pré-proposta que eu tenho alguns modelos, peguei um modelo, peguei as informações que eles me deram, cronograma, tudo que eles me passaram, e às 9h30
eu terminei essa proposta e enviei por e-mail. Eu demorei 2 horas para fazer a proposta. Tá, vamos lá. Dia 25 começou. Quando é que alguém te pediu a comissão? Dia 26, às 2 horas da tarde. Dia 26 que foi que pediu a comissão e ali tu cortou? Ali eu falei, não, isso daí não tem nada a ver com o que a gente faz, é completamente contra as nossas convicções e contra a compliance da empresa, a gente não trabalha dessa forma, felizmente a gente vai declinar. Felizmente não, felizmente. Sabe por que eu faço esse temporal, Rafael, e quem está nos acompanhando, deputados? Porque a gente tem que ficar bem ligado nas datas, tá? Sim. Bem ligado nas datas. Ele fala que dia 25, no final da tarde, ele foi contactado e falavam que no dia 26 havia o pagamento. E no dia 25 e 26 de março foi o dia que o governador e o ex-secretário Elton falaram na live dessa movimentação, que a Márcia falou aqui, inclusive com a minutagem da decupagem. Então, é importante a gente ter isso, porque reforça que a reverberação do ruído que estava tendo, desse conluio que estava tendo e que atingiu pessoas como o Rafael, como o Gustavo, que foram usados no processo, esse ruído aqui reverberou no ouvido do governador. Por isso que ele não pode dizer que não sabia de nada. Porque se ele não soubesse de nada, ele não teria falado na live desse ruído todo que o Rafael está colocando aqui, que ligaram para ele no final da tarde, 2 horas depois ele estava com a proposta, e foi nesse mesmo dia 25 que você enviou a proposta. Exatamente, 9 horas da noite. E no dia 26, volta a ligação, pede a comissão, cobra lá, e quando o relator me refresca a memória, que quando que chegou a proposta da Veiga Med para a Márcia, que ela falou ali? Dia 22, né? 22 ou 23, ela já sabia que ia comprar da Veiga Med. Ai, meu Deus, cada vez fica mais complicado. Só aproveitando, Kennedy. Sim. Rafael, se você tivesse aceitado a propina, tu acredita que seria o vencedor? Não sei. Eu acho que não, eu acho que Ele foi usado. Ele foi usado. Assim, pega a empresa séria para certificar o rolo. É por isso que eu pedi aquele dia que veio aqui, é por isso que eu pedi aquele dia da compra de dólar, para saber sobre essa questão, porque às vezes pega também uma empresa que não tem. Então, sabe, é complicado. Olha que interessante. Olha que interessante, Kennedy. O que me surge à mente. Se ela já sabia no dia 22, 23 que iam comprar da Veiga Med, a Veiga Med já tinha enviado uma pré-proposta anterior, concorda comigo? Mandaram no WhatsApp dela, o Douglas mandou um espectro, um folder da Veiga Med, dia 22. Não falou valores, não falou nada nesse folder. Não falou. O que aconteceu? A proposta deles deveria ser muito pior que a minha em questão de formatação. Porque eu falo de responsabilidade do cliente, eu falo de responsabilidade da trading, eu falo de escopo do projeto. Nós somos sérios, como vocês já devem ter percebido. Nós somos sérios para fazer os nossos negócios. Então, eu esmiuço muito bem a proposta. E como eu tinha todas as informações necessárias para esmiuçar, o que acontece é o seguinte: a Veiga Med não deveria ter uma proposta muito boa, a Márcia já estava com uma proposta boa na mão, que era no caso a nossa, e falou, cara, você tem que fazer uma proposta pelo menos igual a essa. E como eles não tinham muito tempo, eles simplesmente copiaram a minha proposta. Em momento nenhum, eles falaram com você ou citaram Veiga Med? Nenhum momento. Não tinha a mínima noção que eles existiam. Obrigado, senhor presidente. Me dou por satisfeito. Obrigado. Deputado João Amin, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor Rafael. Obrigado pelas suas considerações e ajuda à CPI. Seguindo esse ritmo, até aproveitando a intervenção do deputado Kennedy, eu vi que no seu depoimento houve uma avaliação de quando seria o momento ideal, ou o momento, para procurar o Ministério Público para fazer a denúncia,
mas que você preferiu esperar. Inclusive, se faz uma menção a um contato via Instagram ao presidente Bolsonaro. O senhor podia nos explicar mais ou menos essa sua iniciativa? Então, eu imaginei o seguinte: se eu denuncio agora essa questão, eu vou ter um problema de que eles podem parar tudo e não existir nada, e eu vou estar denunciando uma coisa que não vai ter como ser investigada, certo? Porém, poderia prevenir de não ter pago os 33 milhões. Concordo, isso daí mas o que eu fiz? Eu fiz a postagem no Instagram, mandei uma mensagem via direct do Instagram para o Instagram do Bolsonaro, sabia que eles não iam ler, porém, a gente esperou até começar a acontecer, o burburinho começou a acontecer. Mas o senhor já tinha desistido nesse momento? Já tinha desistido, completamente. O senhor teve algum tipo de contato? A Márcia, o senhor já falou que não conhecia, não teve contato, né? O senhor teve contato com o Douglas Borba? Nenhum. Com o Elton? Não conheço ninguém. O Elton, ex-secretário de Saúde? Não conheço ninguém, nenhum deles. O André Mota, o adjunto, o Leandro Barros? Chegou a lhe procurar, o Leandro Barros? Não. As únicas pessoas que conversaram comigo a respeito do processo foram o Samuel e o Cauê. Eu não conversei nem com o Germano, só com o Samuel e com o Cauê. Tá. Seria isso, presidente. Deputado Moacir Sopelsa, Vossa Excelência tem um questionamento? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência, com a palavra, deputado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Você mencionou no início, chamado de você, porque tu é bem mais jovem do que eu, tá? Sim, sem problema. Na fala, no início da tua fala, você mencionou que quando você fez todos os cálculos, o valor de 33 milhões não era suficiente naquele momento para comprar os 200 respiradores. Foi isso? Exatamente isso. Mas na curso eu não consegui entender, mas se continuou fazendo a proposta dentro dos 33 milhões? A proposta de 33 milhões, quando o senhor for observar, que nós enviamos a pré-proposta, está escrito 33 milhões e do lado sem impostos. Ah, tá. Você entregaria, mas sem os impostos. Se os impostos não dessem mais 1 milhão, 2 milhões, seria crescido do valor dos 33 milhões. Exatamente. Isso? Tá. Exatamente isso. Tá. E o pedido dos 3 milhões de comissão veio direto para ti? Samuel especificou para a gente na ligação em grupo e no grupo do WhatsApp, diretamente para mim e para o Cauê. Eu não tenho conhecimento se o Samuel já depôs ou não depôs, mas o Samuel tem de quem foi esse pedido? Você sabe disso? Eu não sei, essa informação não passou por mim. Gostaria de saber, porque eu gostaria de dispor dessa informação e passar essa informação para vocês, mas infelizmente isso eu não sei. Deputado Sareta, me permite só uma intervenção nesse sentido da sua frase anterior? Obrigado. O deputado Sim. Sopelsa. Pode perguntar, deputado João. Eu falei Sareta. Desculpa, Sareta é de Concórdia também, mas aqui é Sopelsa. Eu falei Sareta sem querer. Problema. Nosso amigo também. Bom deputado também. Nosso amigo. O senhor Rafael, o senhor fala em comissão dela, né? O senhor usou a dela, entre aspas, eu não sei se eu entendi errado. Poderia explicar melhor isso, esse dela? É o que está escrito na conversa do WhatsApp. O Samuel escreveu, se eu diminuir o valor da máquina, vai dar para pagar a comissão delas? Aí ele corrigiu o delas para dela. É o que está na conversa do WhatsApp ali. Aí não esmiuçou mais, não aprofundou mais o tema? Não, é porque eu também já descartou. Descartei completamente na hora a possibilidade, não quis saber quem que era também. Deveria ter perguntado, mas
como se trata de dispensa de licitação, de negociação com o Estado, eu vi que aquele negócio ali era muito sério, vi que ele tinha chuncho. Então, eu nem quis me envolver mais com isso. Obrigado, deputado Sopelso. Obrigado, Rafael. Deputado João, eu tenho aqui a conversa do WhatsApp a respeito disso, se o senhor quiser que eu faça a leitura para ajudar. Então, tá bom, obrigado. Deputado Sopelso, solicito a pergunta para o senhor. Continua? Não, muito obrigado. Eu tô satisfeito. Agradeço aí o Rafael. Agora, precisa deixar registrado que nós teríamos que ouvir, né, o Samuel, para ver se o Samuel tem, eu não sei se o Samuel está sendo ouvido no Ministério Público, né, mas seria importante, porque o Samuel é a pessoa que pode nos ajudar. Da onde que veio esse pedido? É quase de obrigação que ele saiba, né? Era isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, deputado Sopelso. Deputado Felipe Estevão, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, Rafael. Bom dia. Todas as minhas perguntas, sempre o nosso relator, os deputados muito precisos, acabam formulando aqui, mas só uma dúvida que me resta. O senhor disse que esse valor apresentado de 33 milhões era livre de impostos, era isso? Exatamente. Era o valor só da compra das máquinas e toda a tributação incidente seria cobrada posteriormente, conforme a minha proposta. Alguém comentou de que forma o governo ou pretendia pagar esses impostos? Não, mas isso era uma coisa que iríamos negociar daí. Entendi. Senhor presidente, eu acredito que, como o senhor Samuel, né, nós solicitamos que ele esteja presencialmente, que acredito que foi o certo, então nós ouviremos. Mas até verbalmente aqui, eu solicito que a gente faça a intimação aqui do Germano e do Cauê. Depois eu oficializo isso, documento e entrego em mãos à presidência, mas deixa verbalizado aqui essa solicitação para que a gente faça essa intimação, até para entender melhor, né, da parte do Cauê e do Germano. Ótimo. Concordo, Felipe. Já voto a favor. Que bom, tem um voto aqui do meu colega João. Era isso, obrigado, Rafael. Também sou assembleiano, fiquei feliz ele te ver falando sobre o Kennedy. Que Deus te abençoe aí, meu irmão. Segue firme e forte. Obrigado pelo esclarecimento prestado aí para nós nessa missão aqui em busca da verdade. Senhor presidente, me dou aqui por satisfeito, lhe volto a palavra. Consulta o relator, se ele ainda tem mais algum questionamento a ser feito acerca ali do depoimento do senhor Rafael. Eu só queria, para quem está acompanhando a gente, eu sei que você tem o teor dessa informação, eu só queria, para quem está só acompanhando pela TV, para que as pessoas possam compreender, é um registro de WhatsApp da quinta-feira, dia 26 de março, desse grupo que vocês criaram, que diz o seguinte: o Samuel fala assim: se eu baixar a máquina, vai dar para pagar a comissão dela, de 3 milhões, pessoal? Me responda. Aí o senhor responde: como assim? 3 milhões para quem? Furada da minha parte esse negócio. 3 milhões, o senhor ri. Estou fora, abraços. Então, esse é o registro que nós temos. Peço a excelência manter a página aberta só um pouquinho. Tem como? Tá, só para... Só prova mais uma vez que os empresários de Joinville são sérios, viu? Só para registrar aqui a comunicação. Parece... Essa matéria. Só aqui, ó. Para registro. Só colocar aí que tem muita gente séria em Santa Catarina. Tem empresário em todas as partes do estado muito sério. Sim, mas o que nós ouvimos hoje, né? O que nós ouvimos hoje. Senhor relator, mais alguma pergunta? Glórias a Deus por isso. Ele que faz a gente ser fiel. Senhor Rafael. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem, deputado Felipe Estevão. De repente o Rafael consegue nos orientar e nos ajudar. Como é que a gente faz para localizar? Eu acredito que o Germano não tem contato, mas o Cauê, como a gente faria para localizar ele?
Querem que eu passe para vocês agora o celular dele? Já passo agora. Depois eu acho que a assessoria, então, acho que faz contato. A assessoria vai fazer contato com o senhor repassa ali o número do Cauê. Sem problema. Apesar de que ele também está no registro ali, né, no depoimento do Ministério Público. Sim. Deputado presidente, Sim, senhor. tá incluso aí a chamada do senhor Samuel? Sim, senhor. Na verdade, o Samuel é aquele cidadão lá cuja esposa está grávida, estava em casa e depois tentou comunicar com a gente de dentro do gabinete dos seus advogados. É aquele que nós íamos ouvir hoje? Sim, senhor. Ah, tá. Muito bem. Muito bem. Senhor Rafael, a gente estava ciente já dos compromissos que o senhor já tinha se empenhado para o dia de hoje, né? Mas eu acredito que o senhor tenha visto agora a importância, né, de ter esperado mais esses minutos aí para poder conversar com a gente. E eu vou passar para os meus questionamentos ali. Contando ali com PIS, ICMS, com FINS, IPI, etc., ia ter um acréscimo mais ou menos de 7 milhões de reais, seria mais ou menos isso, né? Então, de 33, nós iríamos para 40 milhões. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Então, o senhor disse ali que no valor de 33 milhões não haveria lucro, e sim uma forma de ajudar o Estado de Santa Catarina. O senhor estaria trabalhando praticamente de graça, seria isso, não? Exatamente. Tá. Mesmo sabedor, óbvio, né? Eu acredito que muito dificilmente nós vamos descobrir, mas uma hora será descoberto quem fez essa ligação do senhor ali, não é cobrando uma comissão, e sim cobrando uma propina no valor de 3 milhões de reais. A ligação quem fez foi o Samuel, mas quem pediu para ele, a gente tem que descobrir. A gente não tem que realmente descobrir quem foi essa pessoa, porque ele realmente não identificou ela, mas eu acredito que mais cedo ou tarde a Justiça, através de perícia, enfim, vai conseguir matar essa charada para a gente aí. Mas como que alguém que é sabedor de que a empresa não teria o lucro pretendido, até porque no dia 22, o que nós conversamos aqui, quando foi discutida a compra e já foi dado certeza, o deputado Kennedy Nunes trouxe ali, refrescou nossa memória, que foi o dia da live, em que já foi ventilada a possibilidade da compra dos respiradores. Lá no Congresso ainda não tinha sido votado ainda, nem mesmo não tinha sido votado ainda a isenção em cima da importação para produtos para o combate ao Covid-19. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Não tinha sido votado ainda. Então, não existia nem mesmo essa isenção que hoje nós temos. Foi votado, aliás, estava tramitando, mas não tinha sido votado ainda. A isenção... Eu acredito que a isenção do imposto de importação para os produtos de Covid, ela foi anterior a isso, acho que foi anterior ao dia 22. Eu não tenho certeza agora, teria que pesquisar, mas eu acredito que ela tenha sido anterior. Eu acredito que no começo de março saiu essa isenção. Saiu essa isenção aí. Voltando, né? Uma vez que que o senhor não teria lucro, uma vez que a negociação feita com Samuel também estava sendo tratado em torno do valor de 33 milhões. Não é verdade? Sim. E mesmo em cima, essa pessoa que ligou para o Samuel, enfim, e que o Samuel posteriormente ligou para o senhor, aí o senhor paralisou a conversa via telefone e continuaram via WhatsApp. Primeiro estava numa ligação, aí foi parado. Não, essa ligação era eu, o Samuel, o Germano e o Cauê. O Samuel explicando que a gente teria que pagar os 3 milhões. Não entendi muito bem, estava ruim a ligação, até o Cauê fala isso numa das nossas conversas. Eu pedi para ele escrever, e ele escreveu. Bom, uma vez que o senhor falou, não quero e tudo, o senhor não parou para pensar assim, mesmo sabedor de que nós não teríamos lucro, né, eu acredito assim, mesmo não tendo lucro, mesmo fazendo um favor ao Estado de Santa Catarina, ao cidadão catarinense, de ajudar nesse processo da compra, de forma voluntariosa e bondosa, enfim, quem ligou
tinha absoluta certeza de que vocês não estavam aferindo lucro algum. Por que essa pessoa cobraria 3 milhões de uma propina, que agora estão chamando de comissão, de alguém que não vai aferir lucro? Não sei. É justamente por isso que nada mais fez sentido para a gente também. Então, também não faz sentido para a gente. Esse tipo de negócio não prospera na nossa empresa, é completamente contra as nossas convicções. Senhor Rafael, a gente vai disponibilizar para o senhor agora alguns minutos. Senhor presidente, só antes dele fazer, posso, como é bom ter hoje em dia as gravações, né? A live do dia 26. Rafael foi procurado no dia 25, no final da tarde. Ele mandou, no início da noite, a proposta para a SGA, falava em pagamento dia 26. Live do dia 26. Pelo menos o áudio. Pergunta da NSC. O Ministério da Saúde vai centralizar a distribuição de respiradores e pode, inclusive, requisitar de um estado para outro. Além disso, as empresas que fabricam equipamentos só podem vender para o Ministério. Quantos respiradores Santa Catarina tem? E se isso acontecer, o Estado pode entrar na Justiça para ficar com os respiradores que já tem? Elton responde. Bom, o Ministério da Saúde ele fez, na verdade, uma reserva de alguns equipamentos. Alguns dos equipamentos não foram nem sequer entregues ainda. Então, nós temos aí, como eu já disse, uma sinalização inicialmente de 540 leitos por parte do Ministério, onde ele nos sinaliza que pode chegar a 2.400 leitos locados, que não estão disponíveis nesse momento ainda, por conta justamente da demanda de mercado. O Ministério da Saúde também o fez no que diz respeito a bloqueio de algumas produções. A justificativa é que existia um consumo exacerbado de estados, inclusive, com fechamento de contratos de algumas unidades da federação, onde outras requisitavam o equipamento, inclusive pagando multas de rescisão contratual e ainda pagando a maior, justamente para garantir a questão dos ventiladores, especialmente. Isso faz com que nós tenhamos aí um mercado meio conturbado, especialmente o brasileiro. O que nós estamos buscando enquanto Estado é, obviamente, buscar fornecedores que não são fornecedores nacionais. O que tinha dentro do território nacional já foi praticamente consumido. Aquilo que está sendo produzido dentro do território nacional hoje está direcionado para o Ministério e nós estamos buscando na China, ou através de fornecedores que já fizeram a compra e têm disponibilizado através de outros países, para que as nossas ofertas de respiradores elas possam ser alcançadas. No momento, nós estamos, então, como eu já disse, com 192 leitos ofertados para a Covid-19. Desses 192, 89 deles são novos leitos. A pergunta era sobre respiradores. Com novos monitores. Os outros 113 são de leitos que foram bloqueados ou que nós fizemos aí a autorização de limite extrateto. Ou seja, fica bem claro, senhor presidente, que no dia 26 eles sabiam do que estava acontecendo e ele fala o seguinte, olha só, nós estamos em contato com empresas da China e também com empresas que estão acostumadas a fazer esse procedimento de importação. Isso mostra que o governo, e está aqui Elton ao lado do governador, que está aqui, que mostra que o governo estava sabendo e que o ruído todo que aconteceu com tudo isso chegou sim ao governo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, peço a Vossa Excelência que posteriormente encaminhe esse material que o senhor tem de vídeo que o senhor possui ali, uma vez que ele foi utilizado aqui na CPI, e se encaminhar para o Léo para que ele possa ser anexado ao processo. Só retornando aqui, Rafael, para a conclusão mesmo aqui, na conversa do Samuel e do Cauê, foi discutido, olha, nós não teremos lucro, foi discutido que teria um acréscimo de 7 milhões de IPI, ICMS, CONFINS, que chegaria ali em torno de 15% o valor do IPI, porque está muito parecido, sabe, o prejuízo do Samuel com o valor pedido da comissão, da dita comissão. Não sei se o senhor entende o que eu quero dizer.
apesar porque ele não é porcentagem de nada, ele não é 10% de 33%, uma comissão geralmente é o percentual de alguma coisa. E mesmo assim, os sabedores, os três, foi discutido esse trio, entre o trio ali, entre o Samuel, o Rafael e o senhor, olha, nós não teremos lucro nenhum com isso. Foi discutido dessa forma assim? O senhor chegou a comentar com o Samuel, Samuel, nós não vamos ter lucro. Rafael, também não. O que me parece é o seguinte, o que me parece é que eles iam vender por 30 milhões. Mais barato ainda. Porque o valor era 26 milhões e meio, acredito que eles queriam vender por 30 milhões. E adicionaram 3 milhões. Pode ser, é uma suposição, pode ser que seja isso, mas não tenho a mínima ideia. Daí a comissão de 30 milhões, 10%, dá 3 milhões, que é o que ele pediu. Então, é uma suposição. É um número cabalístico, esses 33 milhões. Bom, enfim, senhor Rafael, o senhor tem 5 minutos ali para... Se o senhor quiser dizer algo que possa colaborar com a CPI, né, da compra dos respiradores, o senhor tem o tempo que achar necessário aí para poder falar assim, olha, tem esse dado que eu acho importantíssimo, relevante, que seja dito. O senhor pode ficar à vontade. Só algumas considerações com relação à metodologia de compra do governo do Estado. Esse tipo de compra ele deve ser feito diretamente dos representantes de compra do Estado com os fornecedores. Isso não pode passar por intermediários. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que considerar. Dizem que o Estado não tinha condições, não conseguia fechar câmbio, não tinha radar, que é a autorização da Receita Federal para importar. Isso é Estado, em poucos dias consegue se resolver e consegue se fazer. Então, o procedimento de compra já estava errado. Se eu tivesse na posição do Estado, eu mandaria uma comitiva minha para a China, para essa empresa que ia vender o equipamento, para ver o equipamento, vistoriar, ia gastar aí 10, 15 mil reais, perto de uma compra de 33 milhões de reais, certo? Ver os equipamentos estão autorizados, aprovados, aí sim eu faço o pagamento direto do Estado, contrato um despachante aduaneiro e faço a liberação da mercadoria aqui no Brasil. Simples assim. Então, essa na minha opinião, era como deveria ter sido feita a compra do equipamento e como deveria ser feito o processo de compras de importação do Estado. Tá? Outro ponto que eu acho importante ser considerado é que o pagamento antecipado é uma prática comum, só que ele tem que haver garantias, né? Tem que haver algum tipo de garantia. Quando você vai pagar esse tipo de contrato, tem que ter algum tipo de garantia, um contrato, um seguro-fiança, qualquer coisa que seja, para garantir que o dinheiro ele não vai ser extraviado, não vai ser mal utilizado. Então, esses são os 2 pontos principais que eu tenho a considerar. Todo o resto já é repetição do que eu já dei de depoimento no GAECO, na DIC, aqui em Joinville. Então, eu acredito que é isso. Foi um infortúnio aí, uma falta de preparação do Estado para realizar um procedimento de compra, principalmente nessa época aí de pandemia. Senhor Rafael, eu não considero um infortúnio, tá? Isso é ainda bom que estão pessoas honestas aí, que tem uma equipe toda trabalhando. Talvez essa pandemia ela tenha vindo justamente para isso, né? Melhorar esse processo, com certeza. Para revelar onde estão os erros, né, e o que está sendo feito de errado. Agradeço muito ao senhor ali, muito obrigado. E peço a assessoria ali que já pode desconectar ali a transmissão. Obrigado. Obrigado. Consulto aos senhores deputados. Se tem algo mais a acrescentar na reunião de hoje. Deputado relator. Demais deputados. Senhor presidente, só sobre a próxima reunião de quinta-feira, então, não teremos depoentes, vai ser uma reunião interna e vamos começar às 9 da manhã, é isso? Justamente isso, reunião na próxima quinta. Quero comunicar a Vossa Excelência também que já está sendo comunicado o senhor Samuel, presencial, na terça-feira, e antes de encerrar essa reunião, convoco a próxima para terça-feira, às 17 horas. Forte abraço.